1, Jesus fala dessa forma. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E conhecendo a verdade vos libertará. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A irmã Daniele falou aqui acerca de não largarmos o Senhor por nada, por mais que nós percamos tudo, no final nós só temos a Cristo. Isso é uma realidade na vida de um cristão, na vida de um crente. Nós somos sujeitos, irmãos. Tem pessoas, muitos crentes, que muitas das vezes estão bem materialmente falando, estão em cima, para que vocês possam entender melhor. E quando vem as aflições, as tribulações, quando a gente vai lá para baixo, muitas das vezes nós pensamos em murmurar, e a primeira coisa que nos dá na nossa mente é sair dos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Isso acontece no presente, isso aconteceu no passado. Todos conhecem a história de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma diferença muito grande, porque Jó ele perdeu tudo, mas como a irmã Daniele pregou nessa noite, ele não perdeu a presença de Deus. Ele perdeu os seus bens, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu todos os seus patrimônios, ele perdeu principalmente em um período de tempo a sua esposa, mas ele não perdeu a presença de Deus. Os próprios amigos que estavam ali com Jó, homens que andavam lado a lado com Jó, criticaram, diziam que ele perdeu aquilo tudo, porque ele estava em pecado. Louvado seja o nome do Senhor, mas ele mesmo assim não saiu da presença do Senhor. E hoje no presente nós vemos que muitos perdem algo que é de muito valor para essa pessoa, e a primeira coisa que essa pessoa pensa é em desistir, sair da presença do Senhor. Seja um trabalho ali que você ganhava bem, seja ali um relacionamento que você amava bastante aquela pessoa, seja ali também um filho ingrato, que ali você fez tudo por ele e ele ali lhe abandonou. E muitas das vezes a gente pensa, irmão, em desistir, até mesmo com uma pessoa ali que você botava muita fé, porque fé nós temos que pôr no Senhor, mas nós, por sermos pessoas carnais, nós botamos muita fé em pessoas, e a gente ali botava muita fé numa pessoa, e aquela pessoa nos decepcionou, e a gente diz, não, eu não vou ser mais crente, porque para ser crente como essa pessoa, prefiro não ser. Eu não vou ser mais crente porque fulano me abandonou, meu trabalho deu errado, tudo na minha vida está dando errado. Então, se minha vida está dando errado, eu vou viver errado. Entenda que o Senhor é suficiente na minha e na sua vida. Entenda que, como foi pregado nessa noite pela irmã Daniele, você pode perder tudo, você pode faltar tudo na sua casa, pode faltar a paz, pode faltar a paciência, pode faltar o amor, pode faltar a cumplicidade, o alimento, o que for, mas não pode faltar na sua vida a presença do Senhor. Isso não pode faltar de maneira alguma, porque se faltar a presença do Senhor na minha e na tua vida, pode-se dizer que faltou tudo, glória a Deus, e nada mais vai dar certo. Se não dava certo antes, quando nós estávamos nos caminhos do Senhor, agora é que vai tudo de água abaixo, irmãos. Então, se está difícil, como fala no louvor antigo de Damares, esse louvor toca muito no meu coração. Se tudo está difícil, adore ao Senhor. Mesmo no sacrifício, mesmo nas dores, mesmo na falta de paciência, mesmo nas complicações, exalte o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é que não pode faltar na minha e na tua vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E aqui na palavra ele diz, se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Jesus Cristo aqui já diz, não tem somente que você aceitar, você tem que permanecer. Muitos irmãos aceitam ao Senhor Jesus Cristo, buscam a presença dele por um certo período, mas quando houve algo que bate de frente com seus interesses e ideais, largam os caminhos do Senhor. Mas a Bíblia diz,
permanecer. Aquele que permanecer. Não é aquele que nadar e morrer na praia. É aquele que atravessar ali o rio. É aquele que for até o fim. Aquele que permanecer verdadeiramente serão os meus discípulos. Não é aquele que por pequena coisa larga os caminhos do Senhor, como eu falei aqui no começo. Não é aquele que bota a sua fé, a sua força em coisas materiais ou em pessoas. É aquele que bota a sua força no Senhor. E mesmo que tudo dê errado, acredita no Senhor. E se possível for, louvado seja o nome do Senhor, para agradar ao Senhor, de acordo com sua palavra, se sacrifica pelo Senhor. Se a palavra do Senhor Deus diz, tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém, se nós sabemos que aquilo que não nos convém, não convém ao Senhor, e nós largamos para buscar a presença do Senhor, se sujeitando mesmo que seja difícil, mesmo que custe amizades, mesmo que custe ali uma vida inteira de cumplicidade pelo Senhor, verdadeiramente é assim. Aleluia. Verdadeiramente. Jesus Cristo, ele se desfez de sua coroa. Jesus Cristo, ele se desfez do seu assento de ouro. Jesus Cristo, ele se desfez de milhares e milhares e milhares incontáveis, que você não consegue contar, não está na conta humana, de anjos que lhe adoravam. Ele se desfez. Jesus, ele se desfez de todo o poder que ele tinha nos céus e na terra, e por você, pelo meu e pelo seu pecado, pelo pecado desde aquele que já estava ali na terra até daquele que ainda nem nasceu, como era o meu e o seu caso. Ele não ligou, não se importou de renunciar a tudo isso pela minha e pela tua vida. E ali ele morreu de uma forma que nenhuma pessoa, nenhum ser humano teria a capacidade de morrer. Foi a forma que Jesus Cristo morreu por mim e pela sua vida. Tudo isso foi renúncia. Ele não precisava, mas ele renunciou. Ele era Deus, mas ele renunciou do seu poder como Deus. E nós hoje em dia não somos Deus. Nós hoje em dia não temos assento de ouro. Nós hoje em dia não temos milhares e milhares de anjos nos adorando, porque nós não temos capacidade nenhuma de sermos adorados. Mas Deus nos deu essa capacidade de o adorar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas coisas pequenas, banais, nós não conseguimos renunciar. Coisas grandes que está além, louvado seja o nome do Senhor, muitas das vezes da nossa vontade. Mas para nós agradarmos a Deus, nós temos que renunciar. Nós não temos a capacidade de renunciar. Irmãos, mas a boa nova é essa: aquele que verdadeiramente não retroceder e continuar nos meus caminhos, a palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Glória a Deus, aleluia. Em outras palavras, irmãos, aquele que começa a boa obra e para no meio, ou no começo, ou 3 dias antes, ou 30, 40 anos depois, não é discípulo de Deus, porque é bíblico. Aquele que coloca a mão do arado e tira, não é discípulo, porque é bíblico. Irmão, começou, termina. E não importa o que aconteça, a primeira coisa que acontece na vida de um crente é você perder as pessoas que você achava que lhe amava. É a primeira coisa que acontece. As pessoas de dentro da sua casa são os primeiros a virar as costas para você. E não pense que vai ficar fácil. A tendência é piorar. A tendência é ficar pior. Mas se você permanecer aceitando tudo isso, você deve ser. Tem um preço a pagar. Aí Jesus Cristo diz no final: e conhecendo a verdade, que é a Bíblia, que representava Cristo no passado, mas que hoje também representa a sua palavra, essa própria vos liberta.
edificará. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E a partir do momento que nós conhecemos a verdade, que a verdade nos liberta, louvado seja Deus, nós não podemos mais retroceder, igreja. Porque nós não somos mais crianças. Nós não temos mais, nós não podemos mais tomar leite na mamadeira, glória a Deus, como o apóstolo Paulo falou, que muitos crentes, bebês, tem que ser alimentado com o passado, na mamadeira. Nós não podemos mais ser assim, sabe por quê? Porque nós conhecemos a verdade. Nós temos o conhecimento da verdade. Se a gente transgredir, é com a gente mesmo, igreja. É entre nós e Cristo. Era melhor que nós ficássemos no mundo, ali, escravo do mundo, do que conhecer a palavra e retroceder. A partir do momento que nós reconhecemos a Cristo, a partir do momento que nós abrimos essa palavra, e que essa palavra nos diz tudo o que nós necessitamos saber, e nós sabemos de fato o que nós temos que fazer, e retrocedemos, nós somos negligentes. A palavra do Senhor, a sua morte de cruz, não tem mais saída, irmãos. Não tem esse negócio de não, é assim a coisa, eu não vou ser mais crente. Não, você reconheceu. Você vai morrer crente. Não significa dizer que você vai para o céu. No final dos tempos, terá ali um grande livro enorme, maior do que essa igreja, em teu nome, em tudo que tu fez. Tu começou e não terminou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, depois que você começa nos caminhos do Senhor, não existe essa palavra voltar atrás. Aleluia. Irmão, é o alvo, é Cristo. É andar para frente. Não adianta mais voltar para trás. Você já conhece a palavra. Você já sabe que o Senhor Deus é o único suficiente na sua vida. Glória a Deus. Você já sabe que só Ele merece toda a adoração e só Ele merece toda a exaltação pela palavra. Você sabe que você vai passar por aflição e não adianta você dizer, não, eu estou buscando a presença do Senhor, irmão Rodrigo, mas eu não sabia que era tão difícil. A Bíblia lhe advertiu. Deus. A não ser que eu e você não tenhamos lido a palavra, mas a Bíblia disse. Antes de você buscar, ela disse, esse mundo tereis aflição, você vai ter perseguição, você vai andar, você tem que andar, preste atenção, você tem que andar pelo caminho estreito, esquece o largo, é o estreito é sofrimento, o estreito é dor, o estreito é renúncia, o estreito muitas das vezes é ficar calado para a edificação da igreja, mesmo estudando coisas que não convêm, que você pensa em estourar, mas é se calar, aceitar tudo pianinho, como diz o popular brasileiro, pela obra, igreja. Não é por você, porque eu e você não temos estrutura nenhuma para receber adoração, glória a Deus. O único que pode, louvado seja o nome do Senhor, Cristo. É por Ele que eu e você estamos aqui presentes. É por Ele que eu e você estamos aqui adorando e exaltando. Então por Ele se alegre na presença. Por Ele glorifique. Por Ele receba, louvado seja Deus. Ontem a gente teve um trabalho, irmão, que eu creio que foi abençoado. Cheio de luta, estresse, mas abençoado, irmão. Não teve ali visivelmente pessoas ali que disseram, eu aceito a Jesus Cristo. Mas quando acabou o culto, eu saí conversando com os irmãos lá que não eram crentes, convidando ele para ir para a igreja do irmão Arimar. E ali eu conversei com um que disse que estava desgarrado. Estava na igreja e a igreja fechou e ele ficou solto. E quer congregar. E eu convidei, lá para a igreja do irmão Arimar, chamei o irmão Arimar. O irmão Arimar deu ali o endereço, ele diz, a partir de, acho que é quinta, eu sei qual dia de lugar, eu vou para a igreja. Irmão, a obra foi feita. Aleluia. Todo mundo se esforçou da maneira que pôde. Todo mundo fez o que podia. Pessoas que estavam lá e escutou a palavra, escutou o que o irmão Rodrigo pregou, escutou o que o obreiro Tassiano pregou, escutou o que os irmãos louvaram.
Então, irmão, a semente foi plantada. Glória a Deus. Eu peço até desculpa, irmão, pelo Aleluia. tempo que eu cheguei eu acho que uns 40 minutos por aí atrasado, mas é porque eu estava trabalhando, irmão. E o meu trabalho semana passada foi fraco. Então eu precisei trabalhar essa semana. E eu não precisava nem dizer isso, irmão, porque tem pessoas aqui separadas para me substituir. Como por exemplo o irmão Rodrigo, como por exemplo o irmão Ataciano. Quando eu não estiver, ele está. E quem estava também me substituindo antes de todos era a minha esposa. E se eu não estiver, ela está. E para mim, ela estando é a mesma coisa de eu estar. Louvado seja o nome do Senhor. Ela me substituiu. A mesma coisa, vamos supor, o irmão Ataciano não poder estar e a irmã Tamires está lá e substitui ele. Você vê a irmã Tamires, você está vendo o irmão Ataciano. Então eu peço desculpa, irmãos, por eu ter chegado atrasado. Louvado seja o nome do Senhor, mas a obra foi feita. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio, irmão, que ainda muitas vai ser feita e Deus vai ser glorificado. Exaltado seja o nome do Senhor. É sobre isso, irmão. É o que Deus tem para entregar. Tudo que você fez, ó, aquele que ficou ajudando ali nas pipocas, aquele que ficou ali tomando conta da portaria, aquele que ficou ali participando do sorteio, aquele que me entregou água, Deus recompensa cada um, igreja. Deus, ele vai recompensar. Isso é o reino, glória a Deus, aleluia. Isso é o reino, igreja. Então pode ter certeza que a obra é sobre isso e Deus vai recompensar todos poderosamente. Mas o caminho é estreito. Não largue os caminhos do Senhor. Continue firme, porque Deus, ele não tem culpa de nada. Ele não tem culpa de nada que acontece nas nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Pois vamos estar encerrando o trabalho para honra e glória do Senhor.